Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. Mais uma vez, um bom dia a todos. Eu quero desde já agradecer ao Everton, Valéria, ao Ricardo. Agradecer ao Ricardo Agreste por não ter me barrado aqui também, já que ele está aqui. Brincadeira à parte, como eu falei ontem, é sempre um privilégio estar aqui com vocês e aqui a gente se sente em casa e, sobretudo, enquanto família, poder estarmos aqui. Não apenas compartilhando alguma coisa, compartilhando um conteúdo, né, transmitindo uma informação, mas trocando experiências, partilhando da vida e demonstrando a gratidão por tudo aquilo que vocês têm representado na nossa vida, na história da nossa família nos últimos anos. O acampamento continua, mas eu já estou em tom de despedida porque é a última vez que eu compartilho aqui com vocês. Hoje à tarde a gente segue o nosso caminho para um outro compromisso, mas desde já, obrigado. Obrigado pelo carinho de todos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Se você tem aí uma Bíblia, Atos, capítulo 20, a partir do versículo 18, convido você à leitura até o versículo de número 24. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 18, até o versículo 24. O Everton não está por aí não, né? Cadê ele? É porque ele falou que ontem eu filosofei muito, então ele falou, Diego, vê se prega a Bíblia amanhã. Eu falei, então tá bom, eu vou tentar. Atos 20, do 18 ao 24, o texto diz assim: Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Existe um autor norte-americano, talvez você já tenha ouvido falar dele, Mark Twain. Ele dizia que os 2 dias mais importantes das nossas vidas são o primeiro dia em que nós nascemos, o segundo dia em que nós descobrimos por quê. Uma das razões pelo qual me parece que a sociedade, falávamos um pouco sobre isso ontem, a sociedade é uma sociedade do cansaço, é uma sociedade de patologias neuronais, é uma sociedade do doping, é uma sociedade que está exausta. Me parece que uma das razões é porque nós estamos insistentemente em busca de sentido. Diferente daquilo que a gente está propondo nesse acampamento, ninguém está tentando dizer para você aqui o que você tem que fazer, a não ser que você tenha compreendido antes quem você é. Porque tentar buscar validação e significado em algo que se faça, sem primeiramente compreender sua identidade, sua origem, de onde veio, é realmente exaustivo. E aí a gente fica nessa busca por significado, a gente tenta matar a fome da alma, a gente tenta saciar as nossas sedes e quando parece que a gente chegou lá, a coisa se dissipa, foge das nossas mãos e aí não faz sentido algum. É importante entender o contexto aqui, é um momento muito carregado de emoção na vida do apóstolo Paulo. Ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele está a caminho de Jerusalém, ele está profundamente consciente de que ele vai ser preso e também pensa na possibilidade de inclusive ser morto, mas sabendo, e isso é importante para nós entendermos, que essa era a vontade de Deus para a vida dele naquele momento. Diferentemente de muitos dos nossos apetites, onde nós buscamos a satisfação e a realização pessoal, o apóstolo Paulo ele ouviu uma voz.
E aqui eu não estou falando apenas de transcendência, de mística, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. E ao invés de pensar na sua própria satisfação, ele se submete a essa voz para o cumprimento de um propósito. Porque ele tinha uma vocação. Então o apóstolo Paulo ele não está aqui tentando afirmar seus próprios desejos. Tanto é que no versículo 24, o tom daquilo que ele está dizendo é: minha vida não possui valor algum, a não ser que eu cumpra a minha vocação. Então veja como é interessante, nessa busca por sentido, nessa busca por significado, nessa busca por validação, usando as palavras de Jesus, a gente vai tentando ganhar o mundo e às vezes a gente vai perdendo a alma. Ao invés de tentar buscar a partir de nós mesmos aquilo que nos satisfaça, nós deveríamos repousar o nosso coração em Jesus, aquele que nos dá sentido de fato. Então Paulo, ele não busca a sua satisfação, ele busca o cumprimento da vontade de Deus. E eu queria, a partir dessa temática de vocação, fazer 5 sugestões para você essa manhã. 5 apontamentos do que é uma vocação, biblicamente falando. A primeira sugestão que eu quero fazer é que toda vocação é divina. A própria expressão em si, vocare, é uma voz. Então, vocação não diz respeito necessariamente a uma escolha intencional que você faz, mas a uma consciência de que você foi chamado por algo, por alguém superior a você. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele fala da sua carreira ministerial, ele fala que não vive para agradar a si mesmo, ele vive para agradar um outro. Ele vive para agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou, de modo que o cumprimento da sua vocação é obedecer àquele que trouxe a ele um sentido para a vida. Todos nós buscamos um propósito, seja por aquilo que nós fazemos, seja por aquilo que criamos, pelos grupos que pertencemos, essa ideia de validação a partir do senso de pertencimento, pelos relacionamentos que possuímos, pelas carreiras que nós desenvolvemos, pela faculdade que você ingressou, pelo título ou os títulos acadêmicos que você vai colecionando, e parece que isso vai gerando algumas máscaras e vai gerando algumas personas, de modo que nós, como contraponto àquilo que falamos sobre Gênesis ontem, nós vamos cada vez mais nos cobrindo ao invés de nos desnudarmos. Porque no Gênesis pré-queda, o homem e a mulher não sentiam vergonha do que eram. Essa tentativa de tentar se cobrir vem no relato pós-queda. Porque nas nossas inseguranças nós nos perguntamos: será que ele ou ela vai me amar se me enxergar como de fato eu sou? Então a gente vai se carregando, a gente vai se entulhando de coisas, de modo que outros possam então externamente nos trazer uma validação. E uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, ela é mera sobrevivência. Estar deprimido, e aqui eu não vou entrar no campo da patologia, mas conceitualmente falando, estar deprimido, ao menos que por certo tempo, é estar sem a possibilidade de enxergar sentido e propósito na vida. É aquela coisa de ter razão para levantar da cama. O que nos motiva? O que nos move? O que nos faz levantar e falar: eu fui criado para isso, eu tenho algo a fazer, eu tenho uma diferença a realizar no mundo? O problema é que nós tentamos encontrar propósito sem compreender a nossa identidade. Lembra aquilo que nós falamos ontem? Nós fomos criados à imagem e semelhança da Trindade, à imagem e semelhança de Deus, de modo que se nós buscarmos sentido em outras coisas senão em Deus, nós criaremos para nós salvadores funcionais ou falsos deuses. E os falsos deuses prometem coisas que não entregam, de modo que quando nós pensamos que nós obtivemos aquilo que tanto sonhávamos, o nosso chão cai. E nós perdemos toda aquela fundamentação que nós achávamos ser o motivo real para a nossa vida. Salomão chamaria isso de correr atrás do vento. É você tentar pegar, e quando você achou que conseguiu, você percebe que aquilo não tinha sentido algum. Nós não somos, uma vez que criados por Deus, seres autônomos. Nós não somos autorregulados. Nós não temos nem o direito
E não traz sentido regularmos a nossa própria vida como se nós nos bastássemos e soubéssemos aquilo que é melhor para nós. Por isso que nós precisamos olhar de novo para o Gênesis e perceber que antes da nossa existência existe um propósito. O que o texto diz lá? Diz que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E aí o que ele vai dizer? Ele vai definir um propósito. Façamos na terra alguém que nos represente, tal como somos nos céus. Façamos na terra alguém que comunique nossos valores, alguém que comunique a nossa relação plena, alguém que comunique que é possível ser um, sentir unidade, ter unidade. É o que Jesus vai falar lá em João 17. Nas possíveis orações que Jesus poderia fazer, ele fala: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Lembra que nós falamos que essa perspectiva do eu e o ele, ou eu e o ela, isso é muito do pecado mesmo. Porque no pré-queda nós só aprendemos a conjugar o nós. Então qual é o propósito das nossas vidas? Às vezes eu converso com muitos jovens e eles estão angustiados. Eles falam: Diego, mas eu não sei quais são meus dons. Talvez você se pergunte isso. Eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida. A gente vai falar aqui que tem vocações específicas, sem dúvida alguma. No entanto, se você quer uma vocação assim básica, que você não precisa mais se angustiar, simples, a nossa vocação é viver para a glória de Deus. Nós fomos criados para viver para a glória de Deus. Como isso vai se manifestar na vida de cada um, isso é uma outra questão. Mas nós fomos criados para viver para a glória de Deus. Então a primeira expressão é essa. A segunda sugestão que eu gostaria de fazer é que todos somos vocacionados. Todos somos vocacionados. 1 Coríntios 10, versículo 31 diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ainda há no nosso imaginário coletivo essa expressão de que existe coisa um pouco mais sagrada, um pouco mais espiritual. Então assim, quem é que serve a Deus? Pastor serve a Deus, missionário serve a Deus, uns caras assim que estão no ministério, esses servem a Deus. Eu não, eu só tenho meu trabalho de segunda a sexta. Mas então, se você não serve a Deus no seu trabalho, você está servindo quem? O diabo? Não, não faz sentido nenhum. Então você está servindo a Deus, inclusive através do seu trabalho. E nós precisamos ocupar as nossas mentes de reflexões para além daqueles clichês óbvios. Porque, por exemplo, você pode olhar para o seu trabalho e você pensa: ok, como é que eu posso cumprir a minha missão aqui no trabalho? Uma opção possível é evangelizar meus amigos. E, claro que você deveria considerar essa possibilidade. Mas pensar que cumprir a missão no ambiente de trabalho é simplesmente evangelizar os amigos é um reducionismo absurdo. E dependendo da sua função e do ambiente de trabalho que você ocupa, talvez você nem tenha muito essa possibilidade. Porque se você quiser ficar lá evangelizando, o teu chefe vai chegar para você e falar: amigo, eu não estou pagando você para ficar lendo a Bíblia aqui, entendeu? Eu estou pagando você para você produzir. Então vamos trabalhar, senão eu vou ter que te substituir por uma outra pessoa. Então não é só evangelizar os amigos, não é só dar um bom testemunho, embora também o seja. E não é só ganhar dinheiro para ser generoso com aquilo que Deus tem me dado. É tudo isso, mas é muito mais. E uma história que eu gosto muito, nos ajuda, quem sabe, a compreender esse senso de vocação. Tolkien, ele conta uma história de um personagem que era lento, que tinha tendências à procrastinação, mas que ele era um artista. E muito meticuloso, muito metódico, pensando sempre nos detalhes. Ele imagina então uma grande árvore na sua mente. E ele começa a desenhá-la. E ao desenhá-la, ele começa a fazer a folha. Mas quando ele começa a fazer a folha, ele pensa na sombra, ele pensa em todas as implicações daquela folha, ele pensa em quais os detalhes vívidos que ele quer trazer para aquele que enxergaria cada uma das folhas. O problema é que ele gasta tanto tempo na folha que ele morre. Ele não termina a árvore. A intenção é a árvore, ele viu a árvore, mas ele não conseguiu materializar a árvore, ele conseguiu deixar a folha. E aí o Tolkien diz que ele chega no paraíso. Ele chega diante das portas celestiais, ele vê uma grande praça.
E ele começa a caminhar em direção a essa praça, e ele vê uma árvore lá de longe. E conforme ele vai se aproximando, aquilo vai tomando a mente e o coração dele, porque ele percebe então que aquela árvore na praça celestial era exatamente a árvore que ele havia vislumbrado. E ele é tomado por uma emoção e ele percebe que aquela árvore não necessariamente foi materializada na terra, mas a árvore que ele sonhou vinha de um outro ambiente, vinha de um outro lugar. E ele é reconfortado no seu coração. O que eu quero dizer com isso? O que me parece que o Tolkien quer dizer com isso, se eu compreendi? Às vezes, nós estamos fazendo coisas que parecem tão pequenas. E pode até ser que nem tudo aquilo que nós vislumbramos será plenamente materializado nessa terra. Mas a nossa função não é cumprir uma tarefa. A nossa função é exercer uma vocação. Porque para aqueles que olharam aquela folha seria impactante para eles. Para aqueles que viram a obra, embora inacabada, daquele sujeito, aquilo já poderia falar com sua mente, com seus sentidos e com as suas emoções. Então, não pense apenas em tudo aquilo que pode ser feito e tudo aquilo que pode ser acabado. Viva a partir de uma perspectiva eterna para materializar o reino de Deus hoje. Esse é o exercício da nossa vocação. Não apenas realizar todas as coisas e ao não realizá-las ficarmos frustrados com o sentimento de tarefas inacabadas, mas seja fiel nas pequenas coisas que Deus te chamou para fazer. Porque a verdade é, mesmo que nessa terra nós não conseguirmos cumprir tudo aquilo que nós sonhamos, aquilo que sonhamos vem primeiramente de uma perspectiva eterna. E quando nós estivermos com Deus, tudo fará sentido. Tudo terá completude. Tudo terá plenitude. Você precisa lembrar que em Deus o seu trabalho nunca é em vão. E que a nossa tarefa é, portanto, mostrar ao mundo aquilo que em fé nós já vimos. A terceira sugestão que eu gostaria de fazer é que vocação não se escolhe. No meu caso, enquanto pastor, eu não escolhi ser pastor. Eu não acho que nenhum louco escolheria. Eu não acho que o Ricardo, o Everton, Ricardo Augusto, eu não acho que quando eles eram pequenos eles falaram assim: qual é teu sonho? Meu sonho é ser pastor. Não conheço ninguém. O que propõe que o Deus soberano que governa a nossa história não age a partir dos acasos, como muitas vezes nós pensamos. Então a nossa vida não é um acidente. Demanda uma escolha que foi feita por Deus. Eu não escolhi, eu percebi, eu discerni minha vocação. E de modo muito simples. Às vezes a gente está angustiado por encontrar respostas concretas, ao invés de simplesmente pedir discernimento de Deus por aquilo que já é. Porque isso é o que a gente está tentando apontar aqui, nesse acampamento, e é o que eu estou tentando apontar na minha fala. Repito, não é sobre aquilo que você fará, é sobre você materializar aquilo que já é. O apóstolo Pedro ele vai dizer que Deus já nos deu, que nós já temos em Cristo tudo quanto necessário para a vida e piedade. Então deixa eu te falar uma coisa, não te falta mais nada espiritualmente. Eu vou repetir caso você tenha pensado assim que eu falei alguma coisa meio sem pensar. Não lhe falta mais nada. O salmista já entendeu isso. Que às vezes por uma tradução não tão plena, nos gera uma dificuldade, propondo uma demanda de carência e não de satisfação, que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, aí como é que a gente lê? Nada me faltará. Então o que a gente pensa? Que se eu seguir bem direitinho o Senhor, Ele vai me dar tudo que eu quiser e precisar. Então o nada me faltará como um sentimento de carência por aquilo que vai ser obtido no futuro. Não. O que o texto está propondo é, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Está resolvido. Porque o Senhor é o meu pastor, eu sei que nele eu tenho plenitude de vida. Porque o Senhor é meu pastor, não me falta nada. Então o mundo não está precisando de mais gente que vive a partir da saciedade ou da tentativa de saciedade do seu ventre. O mundo não está precisando de pessoas que querem consumir cada vez mais. O mundo está precisando de pessoas resolvidas em Jesus Cristo, que estão dispostas a dizer, eu sei quem eu sou, portanto, eu exerço a minha vocação. As nossas crises partem das nossas carências. Porque se nós tivéssemos uma consciência
não de falta, mas de plenitude, a nossa postura seria outra. Então, vocação não se escolhe. Paulo não escolheu. Atos 20 e 22 diz, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Essas dinâmicas de alguns heróis da fé, eu não sei contar você, mas me fascinam. Por exemplo, o chamado de Abraão. Pensa nesse tipo de chamado. Deus olha para ele e fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar. Não, pensa se esse negócio faz sentido. Eu estou aqui em Campinas, eu não conheço muito Campinas. Vim várias vezes, então alguma coisa eu conheço, mas não conheço bem. Então o que eu preciso para andar aqui em Campinas? Um negócio de Deus chamado Waze. Então assim, eu pego o Waze, aí com o Waze eu estou seguro. Por quê? Eu quero saber onde é que eu vou. Eu quero saber como é que eu chego. E não apenas eu quero saber o destino, mas na minha humanidade eu quero saber exatamente cada trajeto, cada percurso, cada detalhe. De modo que, assim, já aconteceu esses dias, quando eu entro num lugar que não é para entrar, dá uma frustração. Porque nós queremos saber, não apenas para onde nós estamos indo, mas como é que nós chegaremos lá. Então, como é que você explica esse tipo de chamado que diz, vai para um lugar que eu vou te mostrar? E o mais impressionante é que o versículo seguinte diz que Abraão se levantou e foi. Por quê? Porque maturidade é compreender que nós não precisamos saber de todos os detalhes da jornada. Maturidade é confiar naquele que nos guia. É Abraão, de certa forma, dizendo para Deus, ok, Deus, não me importa como nós chegaremos lá, me importa que o Senhor vai adiante de mim. Convicção de chamado. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem uma vocação para cada um de nós. É isso que Paulo está apresentando aqui. Quarta sugestão que eu gostaria de fazer, vocação é algo único. E eu explico o que eu quero dizer com isso. Na soberania divina, os propósitos últimos de Deus sempre serão cumpridos. A vontade de Deus não vai se frustrar. Então Deus não está em crise dele chegar assim para o irmão aqui e falar, eu tenho um plano para você, mas assim, você tem que aceitar esse negócio, porque se você não aceitar, complicou para mim. Deus não está em crise, porque a vontade dele há de ser cumprida. Algumas coisas parecem mais gerais. Por exemplo, eu sou pastor da igreja Calvary Campo. Outra pessoa pode pastorear Calvary Campo. Provavelmente melhor que eu. E a vontade de Deus para aquela comunidade há de ser cumprida, comigo ou sem eu. Está tudo certo. No entanto, tem vocações que são muito específicas. Porque se é verdade que a Calvary Campo pode ter um outro pastor, não é verdade que a Aline pode ter um outro marido. Vocês estão entendendo ou não? Então, a Calvary Campo pode ter alguém que pastoreia essa igreja melhor do que eu. Mas a vocação enquanto marido da Aline é insubstituível. Então tem coisas que são específicas. Sim, a vontade geral de Deus há de ser cumprida, mas há qualidades específicas para nós, enquanto comunidade ou até mesmo enquanto indivíduos, que nós precisamos cumprir. É por isso, novamente, que Paulo diz, agora compelido pelo Espírito estou indo. Tem coisa que é entre você e Deus. Tem coisa que não é para o outro. Tem coisa que é você que está sendo compelido pelo Espírito. E tem coisa que é você que tem que ir. Ano passado eu ensinei lá na igreja o livro de Jonas. E Jonas é um sujeito interessante. O Keller chama ele de um profeta pródigo. Para trazer essa ideia de um improvável, de um escândalo. Ele vai correlacionar com a parábola do filho pródigo, a qual ele chama da parábola do Deus pródigo. É interessante que era Jonas mesmo. Claro, há toda uma ilustração sobre o povo de Deus e como nós devemos nos comportar diante de uma sociedade não cristã, pagã, secularizada, mas Deus manda Jonas. E por que Deus não podia mandar um cara assim mais pronto a obedecer? É porque era com Jonas o negócio mesmo. Então tem coisa que o negócio é com você. Não é com o outro, é com você. E a vocação de Deus na sua vida, ela é exercida intransferivelmente por você. E, aliás, uma coisa importante sobre essa dinâmica de vocação e consciência do indivíduo é que a melhor maneira
Craig Groeschel falou isso outro dia. A melhor maneira de você matar algo bonito que Deus está fazendo, no sentido da vocação, é você comparar sua vocação com uma outra. Então assim, eu vou contar um segredo, a gente finge que ninguém ouviu, mas às vezes pastores têm uma certa dificuldade. Que a gente vê o que Deus está fazendo na nossa vida e a gente fala, nossa, é pura graça de Deus. Até que a gente entra no Instagram. A gente vê que tem um cara melhor, que tem uma igreja maior, que tem mais recurso, que tem mais relevância. Eu e o Ricardo conversávamos sobre isso há 2 dias. Então, a coisa mais terrível que você pode fazer é não estar satisfeito na vocação que Deus te deu e se perguntar, por que não eu? Por que eu não estou naquele lugar? Por que aquela pessoa está fazendo aquela coisa e isso não coube a mim? Algumas vocações são intransferíveis. E nós temos que ser gratos a Deus quanto a essa questão. Um quinto apontamento é que vocação é entrega. Porque embora você se satisfaça no cumprimento da sua vocação, você não é o primeiro e maior beneficiário dela. Porque Paulo está dizendo aqui que ele vai para Jerusalém, não porque isso é o melhor para ele. Novamente, em uma sociedade pós-moderna, esse é o tipo de reflexão que nós temos que fazer. Porque nós buscamos aquilo que nos satisfaça, aquilo que nos valide, aquilo que nos traga prazer. Paulo está fazendo algo não porque é melhor para ele, mas porque é a vontade de Deus. Porque seria benéfico ao reino. De novo, para citar Abraão, não é ser abençoado no sentido de compreender que a bênção de Deus está sobre mim para eu usufruir dela tão somente. Não, a bênção de Deus está sobre mim para que eu seja uma bênção. Deus olha para Abraão e fala, eu vou te abençoar, para quê? Para que você seja um abençoado? Não, para que você seja uma bênção. E para que através de você, todas as famílias da terra sejam abençoadas. É a dinâmica do fruto do Espírito. Qual é a verdade mais básica de um fruto? É que a árvore que o produz não se satisfaz nele. A árvore frutífera, ela existe para que seu fruto possa saciar o quê? A si mesmo? Não. Aquele que vai tomar dela e vai se satisfazer. Então nós não estamos gerando frutos apenas para a nossa saciedade. Nós estamos gerando frutos porque nós temos a consciência de um bem comum, de uma vocação, de um propósito. Porque nós já reconhecemos quem nós somos, que nada nos falta. E que a plenitude da existência se dá exatamente nessa compreensão de que eu sei quem eu sou, portanto, eu exerço o chamado de Deus para a minha vida. Alguém certa vez disse que existem 3 perguntas que nos ajudam a compreender a nossa vocação, tanto comunitária quanto pessoal. Talvez isso te ajude. Na vocação comunitária, a primeira coisa que você deveria se perguntar é: como é que as coisas deveriam ser? Você olha para o mundo e você acha que o mundo é um mundo justo? Como é que as coisas deveriam ser? Em segundo lugar, qual o problema principal com as coisas como elas estão? O que precisa ser mudado? Terceiro, qual é a solução e o que você pode fazer diante disso? Agora, num ambiente mais da pessoalidade, o que te apaixona? O que faz teu coração vibrar? Outro dia eu estava num encontro de pastores. E aí alguém falou sobre um ministério nos presídios. Coisa que eu já fiz por vários anos. Sobretudo, o que nós chamávamos antigamente aqui de FEBEM, lá no Paraná tem um outro nome. Então, cadeia para menores, centros de detenção provisória para menores de idade, menores infratores. E eu fui lá por 2 anos, toda semana, e fui por uma consciência de propósito naquele tempo. Mas quando o pessoal falou assim, semana passada, então tem uma oportunidade para ir no presídio, um amigo pastor do meu lado falou assim, cara, eu sou doido para fazer isso. E eu, sem crise nenhuma, olhei para ele e falei, cara, que bênção que Deus colocou isso no seu coração. Nós precisamos de gente lá dentro. Ele falou, vamos comigo? Eu falei, não. Não, sem nenhuma crise. Por quê? Eu até poderia fazer, mas não é por isso que meu coração queima. Eis a beleza do corpo de Cristo, a multiplicidade dos dons, a multiforme graça de Deus, essa sabedoria de Deus
que se manifesta exatamente na pluralidade. Esse meu irmão é apaixonado por isso, eu não. Então o que te apaixona? Talvez uma outra versão disso, uma segunda pergunta, é o que traz peso no seu coração? O que te deixa mal? Que de repente, você pode olhar assim, quem sabe a pauta dos órfãos. E aí você vê um órfão e você fica mal com aquilo. Mas você saiu dali e passou. Mas existe um movimento que a expressão bíblica vai chamar de compaixão, que é algo que não apenas eu sinto pena por uma situação, mas eu me sinto compelido a fazer algo diante daquilo. Então, não apenas o que te apaixona, mas o que dói no teu coração. O que você enxerga e você fala assim, eu não posso ficar omisso diante dessa situação. O que você sente que Deus chamou você para fazer? E em terceiro lugar, o que você faria, mesmo que você não ganhasse absolutamente nada para fazer? No início do meu ministério, a Aline se lembra disso, eu pagava para pastorear. Por quê? Porque pastoreio não é meu trabalho. Hoje é, por acaso. Mas pastoreio é o exercício da minha vocação. Vocação não é um negócio que você faz para ganhar. Vocação é algo que você faz, mesmo que você não ganhe nada. E vocação é algo que você exerce a partir de uma compreensão de identidade, mesmo que você tenha que pagar para fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Não é uma via de troca. Não é uma relação custo-benefício. Depois, em algum momento, o conselho da igreja chega e fala, olha, nós achamos que você tem que estar aqui em tempo integral e nós temos recurso para sustentar você e sua família. Eu falei, pô, maravilhoso. Então, eu ganho, inclusive, para cumprir minha vocação e sustento minha família a partir do exercício dessa vocação. Mas vocação é aquilo que você faz, por exemplo, você trabalha de segunda a sexta de bancário. Nenhum problema em trabalhar de bancário. Mas você trabalha segunda a sexta de bancário. Mas aquilo ali você faz, assim, você precisa fazer. Mas o que você quer mesmo é chegar no sábado e cuidar de criança carente. Aí você gasta tempo, você gasta energia, você abandona a sua folga, você põe dinheiro do bolso. Então, é o que te apaixona, é o que pesa no teu coração, é algo que você sabe que você tem que fazer. Exercício de vocação. O que eu estou tentando dizer? Como é que Deus pode, não de modo conceitual e etéreo, como que Deus pode e quer usar a sua vida? Com que resoluções você vai sair daqui? Repito, o que te apaixona? O que traz peso no teu coração? O que você vai fazer diante disso? Ontem nós tivemos uma conversa muito boa. E essa moça compartilhou com a gente o coração dela. E ela falou assim, olha, eu quero muito fazer esse tipo de coisa. Eu quero muito ministrar dessa maneira. Eu entendo que talvez Deus esteja trazendo uma vocação na minha vida nesse sentido. Mas eu não me sinto preparado. Eu falei, não, então está tudo certo. Porque é isso mesmo. Porque Deus usa gente que tem pé de barro. Deus usa pessoas que são conscientes das suas incapacidades e das suas limitações. É como o apóstolo Pedro. O Pedro, assim, bom pastor, tem que ser o Pedro depois da traição mesmo. Porque o Pedro, antes da traição, daria um péssimo pastor. Porque enquanto Jesus olha e fala assim, vocês vão me abandonar, Pedro fala, não, eu não. Não, Jesus, esses frouxos aí, eles vão te abandonar. Eu vou contigo até o fim. E aí Jesus olha e fala o quê? Não, Pedro. Você não vai. Você vai me negar. E aí depois que Pedro nega Jesus, no momento da restauração, Jesus traz sobre Pedro uma incumbência. Que é o quê? Pedro, cuida das minhas ovelhas. Sabe por que Jesus fala para Pedro cuidar das ovelhas depois dele ter negado e não antes? Porque se fosse para ele cuidar antes, eu não acho que ele seria um pastor muito misericordioso, não. Não seria um discípulo de Jesus muito misericordioso, porque a tendência de Pedro era cortar a orelha das pessoas quando ele discordava do que elas estavam fazendo. Entendeu? Mas não. Um camarada que é consciente das suas falhas e das suas limitações, e ainda assim ouve um chamado de Deus dizendo, é você mesmo que eu quero usar,
essa pessoa é alguém que vai depender inteiramente da graça de Deus. Deus não nos chamou por causa das nossas capacidades e potencialidades. Deus nos chamou para que através da nossa fraqueza Ele pudesse demonstrar o seu poder. Deus não nos chamou porque você tem tudo, humanamente falando, a partir de seus méritos e virtudes, para entregar, para mudar o mundo. Mas Deus te chamou, sim, para mudar o mundo e para participar como criador dele na história da redenção, porque é o poder dele através de mim e de você que faz toda a diferença. Então, assim como Jesus olhava para o Pai e só fazia o que ele via o Pai fazendo, ele trabalhava não para o seu próprio benefício, mas para viabilizar a vida de outros. A minha oração para mim e para você é que nós possamos, a partir da consciência de quem somos, exercer a nossa vocação. Como eu disse, gente, o mundo não precisa de mais gente consumindo. O mundo não precisa de mais gente demandando. O mundo não precisa de mais gente reclamando direitos. O mundo não precisa de mais gente para simplesmente apontar tudo que está errado. O mundo precisa, como eu citei ontem, o mundo geme, o cosmos geme, a natureza geme. Todos gemem como em dores de parto pela revelação dos filhos de Deus. Para que a gente se levante. Para que, tal como Isaías, consciente da sua incapacidade, nós tenhamos a coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Um Isaías que nos primeiros 5 capítulos vai dizer: ai de você, ai de você, ai de você, ai de você, ai daquele. E quando tem uma percepção da densidade da presença de Deus, só cabe a ele dizer: ai de mim, que sou homem impuro e de lábios impuros. Mas se o Senhor quiser me usar, eu estou disponível para a tua obra. E Deus fala: é você que eu quero. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que Deus use poderosamente a vida de vocês para fazer uma diferença nessa cidade. Para fazer uma diferença nos seus ambientes de estudo, nos seus ambientes de trabalho, na comunidade a qual você pertence. Para que o exercício da sua vocação possa viabilizar a vida de outros e gerar um benefício para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E Deus, nos livra desse pragmatismo diabólico de achar que seremos assim que fizermos, que nos tornaremos um alguém logo quando praticarmos certas coisas. Não, é o contrário. Apazigua o nosso coração, nos lembrando que somos filhos amados teus. Tal como Jesus ouviu dos céus a voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Que nós possamos repousar o nosso coração nessa verdade. Que nós possamos nos lembrar que não é sobre aquilo que faremos, mas é sobre quem somos. E ao compreender sim aquilo que somos, nós olhamos para os céus e nos perguntamos: Deus, o que o Senhor quer de mim? A partir de tudo que eu sou em Ti, como é que o Senhor quer usar a minha vida para gerar transformação? Para levar o Evangelho para pessoas que não conhecem. Para amar e servir a nossa cidade. Deus, que esse seja o desejo do nosso coração a partir de uma profunda consciência de que não nos falta mais nada. Que somos o sal da terra e a luz do mundo. E que a partir dessa consciência e da prática das nossas boas obras, materializando as virtudes do reino, as pessoas perceberão as nossas boas obras e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Derrama o Teu Espírito sobre esses irmãos e essas irmãs de modo abundante, para que eles sejam tudo aquilo que o Senhor deseja que eles sejam. Nós oramos no nome de Jesus.